Boa noite, galera. O som deu uma falhada aqui, né? Não entrou, então vou reprisar, vou voltar ao que eu falei. Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Soares, do curso Póstero, né? Eu dou aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai fazer a correção do simulado que eu preparei de 20 questões, baseada nas provas anteriores da Polícia Civil. Quem fez pode observar que eu mesclei um pouco os níveis, né? Tem nível médio, nível superior. E eu também botei questões de todos os cargos, técnico em necrópsia, investigador, inspetor. Então eu acho que até quem não está se preparando ainda para a prova consegue se arriscar, né? Tentar fazer o simulado, mas eu recomendo que os que querem realmente fazer a prova comecem a estudar para ontem, quem ainda não estudou. Até porque é muito importante começar a estudar, porque nas últimas provas, só de língua portuguesa para cargo de inspetor, foram 22 tópicos de língua portuguesa. Então, assim, são muitos tópicos. Eu acho que não fiquem se iludindo, achando que assim que abrir o edital vai ter tempo hábil para conseguir estudar, né? Ter tempo de estudar esses tópicos todos. Então, comecem a estudar assim que puder, porque é muita coisa para estudar e português é uma matéria importantíssima, né? Não só para a Polícia Civil, mas para todas as provas aí que vocês possam tentar. Só uma ressalva, assim, se alguém tiver alguma dúvida durante a correção, vocês escrevam aí nos comentários, que aí após a live eu vou estar respondendo. Assim, no momento da correção eu não vou conseguir parar para poder ir lá responder, tá bom? Então vocês deixem nos comentários as dúvidas, que após a live eu vou estar respondendo lá, tá bom? Vamos para as correções. A gente tem aí o texto, né? Texto 1. Quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos, como brasileiros, de achar um foco para a nossa imagem, pelo menos nossa imagem como povo. Então, assim, eu presumo que vocês já tenham lido, né, o texto, porque a gente não tem tempo hábil aqui para ficar lendo todos os textos, mas enfim. Só assim, dando uma resumida, é um texto que está falando sobre a nossa identidade como povo, né? Como povo brasileiro. E aí, enfim, vamos para a primeira questão. Sobre a temática do texto 1, é correto afirmar que se trata da alienação do brasileiro quanto à busca de sua identidade, tentativa de se caracterizar a identidade do povo brasileiro, perseverança do povo para construir sua identidade, caracterização do brasileiro segundo teorias estrangeiras, ou oposição entre duas teorias sobre a identidade do povo brasileiro. Lembrando que... Calma aí, gente, só um momento. Lembrando que, quando se trata de questão interpretativa, até das outras também, normalmente tem uma questão que se aproxima da correta e tem uma que é correta. Então, assim, sempre a mais correta. Cuidado aí também com as palavras, tá dizendo assim, alienação, né, que é como é uma coisa perdida, é uma busca, né, você tá perdido, você tá esquecido, perseverança, então, assim, prestem atenção nas palavras, que às vezes as pequenas palavras mudam todo um contexto. Então, assim, a resposta correta nesse caso seria B, tentativa de se caracterizar a identidade do povo brasileiro. Porque, ó, se vocês forem lá no comecinho, vamos voltar aqui. Se vocês forem lá no comecinho, ó, quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos como povo brasileiro. Então, assim, de achar um foco para a nossa imagem. Então, é uma tentativa, né? Ele tá buscando a sua identidade. Aí, logo depois aqui também tem Macunaíma, em 1928, nosso herói, sem nenhum caráter, já andava desesperadamente à procura dela. Então, assim, ele tá tentando, né? Ele tá tentando se caracterizar, ele tá tentando buscar essa identidade do povo brasileiro. Vamos para 2 aqui, gente. Na frase do texto, aliás, será que somos isso mesmo? Na linha 27, vamos voltar lá. Aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó. Mas será que todo brasileiro vê essa imagem no espelho? Ser apenas o povo do futebol, do samba e das mais belas mulheres do mundo basta? Aliás, será que somos isso mesmo? Aí aqui na 2 tá, mas na frase, né? Aliás, será que somos isso mesmo? Argumento que comprova a falta de identidade do brasileiro. Indagação que leva à reflexão sobre o tema abordado. Pergunta que levanta dúvidas sobre o papel do historiador. Pergunta feita por um repórter a Sérgio Buarque de Holanda. Justificativa para a opinião de Mário de Andrade. Não é justificativa, porque não está falando de Mário de Andrade agora.
Não é uma pergunta feita por um repórter, é uma indagação no final do texto. Não está levantando dúvida sobre o papel do historiador, porque é sobre o papel do povo brasileiro. Então, aqui é indagação que leva à reflexão do tema abordado. Então, a resposta mais correta seria a B, né? Esse, aliás, já levanta essa dúvida na nossa cabeça, né? Aliás, será que somos isso mesmo? Já na 3, gente, o período, quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos como brasileiro de achar um foco para a nossa imagem. No texto 1, caracteriza-se pela ideia de proporcionalidade, né, gente? Quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos. Então, esse quanto mais dificuldade temos é uma proporção. Não tem distanciamento, não tem comparação, não tem concessão, nem temporalidade. Então, é uma proporção, né? À medida que uma coisa acontece, outra coisa acontece. Então, na verdade, aqui seria proporcionalidade. Calma aí. Vamos para a questão 4 aqui. Assinale a frase em que está incorreto o uso do acento grave. Acento grave nada mais é do que a crase, né, gente? Então, vamos lá. O uso incorreto. Ele vive às custas do pai. O professor age sempre às claras. Não tem conta às vezes que viajou. Examinou o doente às pressas. Sairei às 3 horas. Então, na questão A, esse aqui, ó, às custas do pai, ele tá correto, né? É uma locução, ok, a gente é permitido crase nesse momento. O professor age sempre às claras também, é uma locução adverbial, então também ok, tá correto. Não tem conta às vezes que viajou, vamos deixar um pouco distante, daqui a pouco eu volto nessa questão. Vamos para D. Examinou o doente às pressas, também é uma locução, ok. E sairei às 3 horas, também ok, porque quando se trata de hora, né, indicação de hora, é permitida a crase. Então, nesse às vezes, deixa eu só explicar uma coisa. A gente já viu às vezes com crase e às vezes sem crase. No às vezes com crase é quando indica de vez em quando, né? E o às vezes sem crase é indicando momentos. Então, aqui nessa frase não entra crase porque não tem conta, tipo, dos momentos em que viajou, não do de vez em quando que viajou. Então, aqui seria incorreta esse uso da crase, porque esse às vezes não está indicando ideia de vez em quando, né? Então, vamos para 5. Dentre as palavras abaixo, assinale a que segue a regra de acentuação distinta das demais. Isso aí também é uma pegadinha, por quê? Mário, contraditório, indícios, raízes e ingênua, essas palavras todas são paroxítonas, ok, né? Que a acentuação recai sobre a penúltima palavra, penúltima sílaba, na verdade. Perdão. Então, assim, todas são paroxítonas, porém, raízes ocorre um hiato. Então, a regra é diferente nela porque ocorre um hiato na hora de acentuar, né? Hiato é aquela vogal que fica sozinha ali, raízes. Então, a regra de acentuação dela é diferente das demais, ok? Vamos para 6. O drama, aí tem uma lacuna, estavam assistindo, era incompatível, né? Tem uma lacuna, manifestações de alegria que ouviam ao longe. Então, o drama a que estavam assistindo, porque quem assiste alguma coisa. Então, o drama a que estavam assistindo era incompatível com as manifestações de alegria que ouviam ao longe. Então, quem assiste a alguma coisa. Então, é isso aí, ó. A que e com as. O drama a que estavam assistindo eram incompatível com as manifestações de alegria que ouviam ao longe. Tranquilo, né, gente? Até aqui, só beber um pouquinho de água. As questões estão bem tranquilas, assim, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que dá para tentar, né? Até quem não está ainda estudando, mas deveria, dá para tentar fazer. Tem um texto 2 aí, né? A morte da porta-estandarte, né? Também presumo que vocês leram.
E aí tem aí, no texto 2, lê-se: é impossível que alguém possa olhar para a Rosinha sem se apaixonar. Reescrevendo a frase: como seria impossível que alguém, aí tem a lacuna, olhar para a Rosinha sem se apaixonar. A forma verbal que completa corretamente essa versão, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Nesse primeiro aí, ó, é impossível que alguém possa olhar. Na primeira, ela tá na primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo, né? Tanto que tá, é impossível. Quando a gente for mudar para como seria impossível, o tempo verbal já muda. Já é primeira e terceira pessoa do singular do presente do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, assim, pretérito imperfeito do subjuntivo seria pudesse, né? Porque ele tá mudando o tempo verbal. Então, na primeira é um tempo, na segunda já muda. Então, o verbo tem que acompanhar. Então, aí no caso seria pudesse. Como seria impossível que alguém pudesse olhar para a Rosinha sem se apaixonar. Então, essa aí seria, né, primeira ou terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Muita coisa, né? Verbo realmente é uma coisa tensa. Na questão 8 aí, né, Cartola, conhecidíssima aí essa música, ainda é cedo amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Né, bem conhecido. E aí tem aí, assinale a opção que tem correspondência de sentido com frase, né, com a frase. Mal começastes a conhecer a vida, no verso 2 aí, né, do texto 3, ela tá se comparando a quê? Não percebes o mal no mundo, só conheces as maldades da vida, já estás farta de conhecer a vida, começastes erradamente a conhecer a vida, começastes há pouco a conhecer a vida. Então, assim, mal começastes é começastes há pouco, não começaste mal. Então, olha aí, tá? Mal começastes e não começaste mal. Então, começastes há pouco a conhecer a vida é que é sinônimo aí dessa frase, é o que mais se aproxima, né? A opção é aí, começastes há pouco a conhecer a vida. Vamos para 9. A respeito da linguagem utilizada pelo autor do texto 3, podem ser citadas algumas características: linguagem figurada, imagens realistas, tom descritivo. Só relembrando aqui, linguagem figurada é a mesma coisa que linguagem conotativa, é a mesma coisa que linguagem tipo imaginária. Imagens realistas é aquela coisa assim que se aproxima do real, é aquela coisa que traz pra gente as mazelas do dia a dia, aquela coisa que a gente consegue meio que visualizar aquela problemática, é meio que isso. E tom descritivo, você tá descrevendo as coisas, né? É azul, é pequeno, é grande, longe, perto, enfim. Então, a respeito da linguagem utilizada pelo autor no texto 3, que é essa música de Cartola, podem ser citadas algumas características. São, né, corretas apenas as características. Seria a resposta, a alternativa C, 1 e 2, por quê? Vamos lá. Linguagem figurada e linguagem realista. Linguagem figurada, porque logo no início a gente vê, né? Tem uma parte aqui, ó. Presta atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Então, assim, isso é uma linguagem figurada, né? E uma imagem mais realista é quando a gente já começa a falar: mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Então, assim, é uma realidade misturada com uma linguagem figurada. Então, a resposta mais correta seria C, 1 e 2. Na 10, gente, de acordo com a norma culta, né, com a norma mais padrão, mais correta, vamos dizer assim, caberia o uso da vírgula no verso 5, preste atenção, querida, para enumerar itens, enfatizar uma explicação, isolar o aposto, destacar o vocativo, separar circunstâncias. Lembrando que a resposta correta é destacar o vocativo. Vocativo, para quem não lembra, é o chamamento. É como a gente chama alguém. Então, ele sempre vem precedido de vírgula. Poderia ser: presta atenção, amor, presta atenção, minha amada, presta atenção, Maria. Então, assim, vocativo é quando a gente está separando algo que a gente está chamando, é o chamamento. Então, nesse caso aí, preste atenção, querida, está destacando um vocativo.
Na questão 11, assinale a frase em que um pronome está empregado segundo o padrão culto. Fui eu quem a levou ao baile, ok, um pronome relativo ali, certinho. Fui eu quem a levou, né? A pessoa quem levou. Ele está empregado segundo padrão, é o correto, né? Vamos marcar aqui logo, é o correto. Fui eu quem a levou ao baile. Já na B, ele forneceu as informações para mim divulgar. Mim não conjuga, né, gente? Mim não conjuga nada. Mim não faz nada. Então, errada. Na C, eu lhe vejo em todas as festas, seria eu o vejo em todas as festas. Na D, a autora do artigo quer falar consigo. Não, quer falar comigo, quer falar contigo, mas consigo não. E fiquei aborrecido fora de mim, não fora de si. Né? Então, a única que está correta, seguindo o padrão culto, é a A. Fui eu quem a levou ao baile. Já na 12, indique a opção em que se encontra a única correspondência correta quanto às abreviações. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Sua Eminência, Ilustríssimo Senhor, Digníssimo Senhor. Não deu para colocar aqui, gente, do lado cada uma, depois vocês podem até procurar, mas a única que está corretamente abreviada seria Vossa Senhoria, ok? Até mais conhecida também por nós, né? Questão 13, gente. É correto afirmar que há ambiguidade na seguinte frase. Vamos relembrar o que seria ambiguidade. Ambiguidade é quando a gente tem duplo sentido para uma mesma frase. Então, a gente fala uma frase, mas a gente tem 1000 possibilidades de interpretar aquela frase. Ela ficou ambígua. Então, vamos lá. Suas desculpas foram aceitas pelo diretor? Ok, né? Eu entendo perfeitamente, um sentido único. Comunico aos senhores que o professor confirmou suas declarações. C. O ensino básico deve ser prioridade no Brasil. D. A preferência do diretor pela professora causou ciúmes. E. Recebeu críticas elogiosas à peça cuja autora está fora do país. Então, assim, a única que fica ambígua seria a B. Comunico aos senhores que o professor confirmou suas declarações. Declarações de quem? Dos senhores ou do professor? Porque quando a gente fala comunico aos senhores que o professor confirmou suas declarações, de quem são essas declarações? A gente não entende se é do professor ou se são dos senhores. Então, a frase que contém ambiguidade seria a alternativa B. Na 14, gente, tem um textinho aí novamente. Ó, vamos se acostumando, tá? Porque prova da Polícia Civil são textos daí mais longo ainda. É porque eu misturei, então tem textos aí que tá a nível médio. Mas quem vai tentar nível superior, prepare-se porque os textos são imensos. Então aí tem mais um texto do Mercado do Desespero. E aí tem assim, e providências contra o que chamou de abominável. Então assim, deixa eu só voltar aqui, gente, só um momento, calma aí. Questão 14. Só voltar aqui. Então, assim, abominável é algo detestável, né? Então, assim, abominável tráfico humano. A justificativa para o emprego das aspas no vocábulo sublinhado é de que esse vocábulo está empregado fora do seu sentido habitual, ou seja, não foi isso que ele quis dizer, né? Representam o uso inadequado em função de ser papa que o emprega, recebe com esses sinais menos força expressiva, merece destaque na argumentação do autor do texto ou é identificado como uma citação do Papa. Vamos lá ler, aqui no finalzinho. Ó. Em 2008, também o Papa exigiu ética em doações e transplantes e providências contra o que chamou de abominável tráfico humano. Então, assim, é identificado como uma citação do Papa. Parece uma resposta óbvia, mas o óbvio também é resposta, tá? Não duvidem disso, não. Às vezes a gente não marca a questão porque a gente fica achando muito óbvia, mas é exatamente isso mesmo. É identificado como uma citação do Papa. Pode ver que logo no início, né, ali da frase já fala logo sobre o Papa. Então vamos para 15. Governos minimizando ou negando que a barbaridade floresça. O segundo vocábulo sublinhado traduz uma maior intensidade da ação do primeiro.
Assinale a alternativa que indique a frase em que esse mesmo fato ocorre. Aí tá aí. Alternativa A, pobre e miserável. Alternativa B, urgentes e eficientes. Alternativa C, negociam e contrabandeiam. Alternativa C, D, ética e moralidade. E alternativa E, vender e negociar. Então, assim, urgentes e eficientes não tem muita ligação, porque urgentes indica pressa, né? E eficiente é quando a gente obtém resultado de algo. Então, não tem como a gente intensificar as palavras, porque uma não está representando a outra. Negociam e contrabandeio também são distintas, porque uma coisa é você negociar, você vender, você argumentar. Outra coisa é você contrabandear, é algo ilegal. Então não tem como você intensificar essa palavra anterior, porque não tem ligação. O Papa exigiu ética e moralidade, são sinônimos. Então não tem como você intensificar, porque são sinônimos. E vender e negociar também. Então pobre e miserável, aí sim, tem uma intensidade, porque você pode classificar como pobre e você pode classificar como miserável. Tanto que até quando a gente fala sobre isso, até popularmente, a gente sempre difere pobre de miserável, né? Então, é isso. Pobre e miserável. Seria essa a alternativa. Miserável está intensificando o pobre. Vamos para 16. Paradoxos da globalização. Jamais a sociedade dispôs de tantas facilidades para se mover. A forma verbal dispôs, né, na linha 77, eu não coloquei, acho que esse texto aqui, gente, porque estava muito grande, mas dá para entender o que a gente está pedindo. A forma verbal dispôs foi grafada corretamente. Assinale a alternativa em que se tenha indicado incorretamente uma forma do verbo dispor. Aí eu até fiz as anotações. Olha, dispor-lhes, ok, existe. É a segunda pessoa do plural do infinitivo pessoal. Disporão é a terceira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo. Disponde é segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. E dispuserdes é segunda pessoa do plural do futuro do subjuntivo. A única que não está aí, né, grafada corretamente é disporeis. Ela até existe sem esse circunflexo, mas com esse circunflexo, não. Então, a errada é essa alternativa. Questão 17. Observando-se as siglas do texto, né, aí o E, o A e Mercosul, corretamente grafadas, é possível afirmar que, dentre as alternativas a seguir, há uma que não segue a regra moderna de grafia de siglas. Gente, é importante a gente saber o que mudou, tá? Nas siglas, o que modernizou, o que deixou de existir. Essa questão é fundamental para a gente ver a importância de saber isso. Muita gente, às vezes, nem estuda, nem se preocupa em saber como é que são as siglas, quais são, né, as suas originalidades, mas é importante. Vamos lá. Temos aí o FRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, COFINS, que é Contribuição e Financiamento da Seguridade Social, Polícia Militar, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Programa de Integração Social, né, que é o PIS. Então, assim, a única que não está seguindo essa regra, tá bem óbvia, né? É COFINS, porque a gente está pegando duas partes da palavra para fazer uma sigla, né? Já as demais, a gente está pegando só a primeira letra para poder fazer essa sigla. Então, a única que tá diferente das demais é a COFINS. Tá bem óbvia essa também, né? Deus queira que caia assim. Essa 18, gente, olha, eu confesso que a pessoa que preparou esta questão não estava num bom dia, né? Porque essa questão, depois que eu coloquei, eu até pensei, eu falei, gente, é para qualquer um desistir. Porque, assim, ela é passível até de recurso. Eu cheguei até a dar uma procurada nos comentários, né? Nesses sites, nesses cursos, né? Que às vezes fazem simulado também, essas coisas. Muita gente reclamando da questão. Muita gente. Porque ela é muito complexa. Você tem que saber também análise sintática para você poder fazer. Porque é muito complicado. Você começa a achar que todas estão erradas também. Se você não mexer, se você não trocar de lugar, se você não tiver um entendimento prévio do que seria, né, a análise sintática ali para você conseguir fazer, você acho que desiste da questão, né? Então vamos lá.
Tá aí na frase. Mas por que na verdade não me queres mais? Nossa, essa frase combina super com as músicas de Marília Mendonça, né? Mas vamos lá. Mas por que na verdade não me queres mais? No verso acima, utilizou-se a forma correta porque assinale a alternativa em que não se tenha utilizado corretamente uma das 4 formas do porquê. Aí tá aí. É necessário avaliar por que ontem fomos derrotados. Primeiro que quando a gente aprende os usos dos porquês, a gente vê que o porquê separado e acentuado normalmente vem em final de frase, né? E vem antes de ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. E aí não existe isso. Aí você já fala, não, já tá errada. Tá, mas aí vamos brincar um pouquinho, né? Porque quem preparou essa questão quis realmente perturbar a nossa cabeça. Então, vamos lá. Se você trocar, se você pega... Esse ontem aí é um adjunto adverbial deslocado. Então, você pode mudar ele de lugar. Você pode botar, é necessário avaliar por que fomos derrotados ontem. Se você colocar o ontem pro final, você consegue visualizar perfeitamente que esse porquê está errado, porque seria o porquê separado e sem acento, né? Que ele está em meio de frase e ele está em forma de pergunta. Então, se você deslocar o ontem para o final, você vai entender que esse porquê está errado, porque o correto seria o porquê separado e sem acento. Aí vamos para B. Depois de entender porquê, prosseguiu. A gente fala, mas tá errado também, Valéria, porque tem um porquê de novo, com acento no meio da frase, não é assim, não tá em final de frase, não tem ponto de interrogação, não tem ponto de exclamação. Ok, mas aí vamos continuar nessa sequência de deslocamento, porque foi isso que a pessoa que criou quis isso, perturbar a nossa mente, mas aí a gente é forte e vai perturbar a mente dele. Não sei por que nem como, vamos mudar. Aí, ó, depois de entender por que, prosseguiu. Bota lá, prosseguiu depois de entender por quê. Se você mudar, se você deslocar, né, a frase, prosseguiu depois de entender por quê, você vai ver que tá correta. Esse porquê vai estar em final de frase, vai estar antes de ponto final. Ok, vai estar perfeitamente correto porque é o porquê separado, acentuado. Ok. Na C, não sei porquê nem como. Esse nem como também é um adjunto. Então seria não sei como nem porquê. Então muda tudo. Vai mudando, vai deslocando que vocês vão ver que está correto. Então seria não sei como nem porquê. Novamente, esse porquê separado com acento vai estar em final de frase e aí vocês vão ver que está correto também. Já na D, não entendemos as privações porque passamos, ok, né? Uma frase interrogativa indireta, tá certinho. Deve haver um porquê, também está correto, porque quando esse porquê está substantivado, né? Tá com função de substantivo, um porquê, o motivo, então ele está correto. Então, a única que está incorreta realmente é a A, porque mesmo a gente deslocando esse ontem, a gente consegue observar que está errado. Seria o porquê sem acento, né, e separado. Então, assim, essa questão aí, ó, questão de inspetor, galera que vai tentar essa prova, pode começar a estudar, porque as questões são assim. Às vezes na sala de aula a gente aprende o uso dos porquês de forma bem tranquila, né? De forma bem explícita, todas as explicações, mas não é assim que vai vir. Tá vendo que esse tipo de porquê e esse uso dos porquês foi bem tenso e tem uma galera na internet até querendo que essa questão aí fosse anulada e não foi. Então, só prestando atenção aí, estudando, porque só assim, gente, pra gente conseguir treinar. 19. Gosto de questões assim, né? Sobre ortografia também. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente. Privilégio, obcecado, mal-sucedido. Correta. Gente, a galera aí que costuma escrever privilégio para achar que tá falando bonito, tá falando errado, tá? Pode parar já, que é privilégio, é com I, nunca foi com E. Então, viaja não. Infraestrutura, contrafilé e empecilho. Infraestrutura, estrutura e contrafilé são juntos. Então, não se escreve mais assim, então estão erradas e empecilho tá certo. Ok. Avaro, né, que é de avareza, né? Ok, tá certo. Rúbrica e autocontrole. Gente, autocontrole e avaro até tá certo. Rúbrica tá errada, por quê? Eu, sinceramente, não entendo até hoje porque as pessoas falam rúbrica se é rubrica.
A sílaba tônica, a sílaba forte, é o bri, nunca foi o ru. Então seria rubrica e não rúbrica. Mas aqui a gente tem mania de ir pegando as palavras que as palavras já estão popularmente erradas e as pessoas vão repetindo e reproduzindo e nem presta atenção que não se fala assim, tá? Vem do verbo rubricar. Então é rubrica, não rúbrica. É igual quem mora aqui no Rio, açaí e açaia, né? Aquele atacadão. Gente, tem acento no i. Então é açaí, não açaí. As pessoas têm mania de querer dificultar. Se tem um acento, pronuncia com a sílaba tônica certa. Açaí, não é açaí, nunca foi. Tá bom? Pra quem não sabe, já pega a dica aí. Hesitar, analisar e paralisar, né? Hesitar, ok. Paralisar. Hesitar, ok. Analisar, ok. Paralisar com S. Então, esse paralisar está errado. Possui, ajeitar e cãibra. Possui e cãibra, ok. Escrito certo. Mas ajeitar é com J. Vamos para a última questão. Assinale a alternativa em que não se tenha caso de regência verbal, de acordo com a norma culta. Então, ele preferia divertir-se a estudar. Ok. Né? O verbo aí no infinitivo tá tranquilo. Assistimos nosso irmão no acidente, ok também. Esse assistimos, gente, não é assistir de ver, não. É assistir de dar assistência. Então, assistimos nosso irmão no acidente. Eles esqueceram do livro. Visarei as metas traçadas pela equipe, ok. No fim do mês, o patrão pagou ao empregado. Ok também. Então, a que está incorreta aí seria a C, eles esqueceram do livro, porque esse verbo esquecer, quando ele não é pronominal, né, não tá esquecer-se, ele não pede preposição. Então, seria eles esqueceram o livro e não do livro. Tá bom? Muita coisa aí que a gente fala errada popularmente e vai falando e só quando a gente tem uma aula de português mesmo que a gente vê que tá pecando em alguma coisa. Só voltar aqui, ó. Galera, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Eu sei que eu falo um pouco rápido. Não sei se hoje falei também, depois eu vou ver os comentários. Se eu falei muito rápido, me desculpem, até porque também é minha primeira live, fico nervosa assim ao vivo. Mas é isso, tá? Estudem. O Alexandre já falou aqui ontem no canal, a nossa previsão agora é para setembro. Se eu não me engano, acho que é 19 de setembro que vão voltar as aulas presenciais. Mas vamos começar também a fazer videoaulas, tá bom? Que a gente vai colocar no site. E sigam a gente lá, né? Na página do Instagram, tá bom? Que a gente tá sempre com novidade, colocando lá tudo certinho. E amanhã tem live e sexta-feira tem live também. Então, fiquem ligados aí. Obrigada aí pela companhia, tá bom? E é isso. Bons estudos para vocês.